Conexão Alagoinhas, agora, Copa. Gente, vocês viram o jogo aí da Argentina com o Egito? Que loucura, que loucura. E nós estamos falando de Copa e nós vamos falar de jogos. E eu trouxe hoje uma convidada muito especial, Juliana Prates, advogada do Tribunal de Contas de Salvador, né, aqui da Bahia. E ela é uma defensora do cuidado, da conscientização que a sociedade tem que ter com relação às bets. Alguém já ouviu falar sobre bets, né? Então nós temos que levar esse assunto muito a sério. E aí eu trouxe a Juliana para falar com a gente nesse período ainda que a bola tá rolando. Juliana, muito obrigada pela sua vinda, pela sua disposição, por você ter chegado até nós. E a gente sabe que aqui no interior a gente precisa de cada vez mais vozes que falem sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Muito obrigada por ter vindo e eu quero que você fale um pouquinho pra gente como é que começou essa sua luta ou esse seu olhar para as bets. Selma, muito obrigada por me chamar aqui a Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade que eu tenho uma paixão e um afeto muito grande, porque muitas vezes na minha infância eu vim para cá, a minha madrinha, Maria Noilde, dentista, há muitos anos aqui em Alagoinhas e sempre vim passar férias, eu e meu irmão, aqui em Alagoinhas. Então é uma cidade muito querida. Aqui também está meu afilhado, que é o filho dela, Gabriel, e Alagoinhas é essa cidade que toda vez que me chamam eu faço questão de vir, e principalmente para a gente falar sobre um tema que é muito importante hoje a gente discutir os impactos dele, porque as apostas, as bets, elas entraram no país e a gente normalizou essa atividade, sendo que ela tem diversos impactos como uma indústria que traz mesmo prejuízo ao nosso país. E hoje é aniversário do meu irmão. 7/7. Na verdade, né, amanhã. Como é que... né? É uma loucura, mas é isso. Então, esse tema me veio porque meu irmão ele tirou a própria vida em razão das apostas. Meu irmão, meu colega também lá do Tribunal de Contas, nós passamos juntos no mesmo concurso público e ele estava apostando e nós não sabíamos. A gente só descobriu no dia da sua morte, porque como a gente não encontrou ele deixou o celular, deixou uma carta de despedida e no celular dele eu fui olhar com a senha e eu vejo diversas plataformas de jogos online, dessas apostas abertas. Vejo também que tinham diversos Pix, né, e transferências para essas casas de apostas. E naquele momento eu tomo um susto e me deparo com meu irmão estava jogando do nosso lado a todo instante. Eu não sei nada sobre esse tema e eu fiquei muito indignada porque eu não imaginava que as apostas em tão pouco tempo, por mais que a gente soubesse que tinha até jogos clandestinos no país, eles eram proibidos no Brasil. Meu irmão tinha morrido por causa disso, né? Por causa de um superendividamento em razão de uma doença que foi vinda desse vício em jogos. E aí, eu que encontro meu irmão, então eu vou ter que fazer o reconhecimento do corpo, no ML, buscar a roupa dele para poder ele se despedir da gente e tudo aquilo. E eu fazia aquilo ali chorando e tentando entender como é que ele tinha tirado a vida dele em razão das apostas. Porque aquilo ali não entrava na minha cabeça. E eu a gente enterrou meu irmão e eu pergunto a meus pais e a minha cunhada se eu podia fazer um alerta em rede social, porque eu queria saber se outras pessoas também sabiam que isso acontecia, sabe? Porque pra gente essa desinformação foi talvez decisiva, né? De não poder ajudá-lo da forma... De não ver, né? De não observar isso. E talvez de não ajudar da forma como deveria, de não tratar da forma como deveria ter tratado. E aí eu faço um alerta nas redes sociais e no dia que a gente enterra alguém, depois que enterra, vem a família, né? Nossa família de fora. Então a gente foi receber a família, foi conversar.
tentar explicar um pouco sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E nesse instante, chega de madrugada, eu vou olhar meu celular, eu fiz um alerta e deixei. Tinha milhares de mensagens. Milhares de mensagens de pessoas que tinham enfrentando o mesmo problema. E eu contabilizei 25 suicídios também, de pessoas que tiraram sua própria vida em razão desse superendividamento. E me diga uma coisa, Juliana, a questão do entretenimento, né? Porque hoje a grande defesa, né, que se faz com relação às bets é a questão do entretenimento. O que é essa névoa aí que está rodeando essa questão da bets? E aí, quando eu faço esse alerta, eu percebo que era um problema público, né? Eu sou auditora, então eu identifico um problema público e meu irmão tinha virado tinha virado mais uma estatística. E aí você começa a tentar associar isso ao momento que você está vivendo, e você percebe a normalização das apostas. Então tá todo mundo na propaganda dizendo que é uma grande diversão, que é um grande entretenimento, mas você tá vendo por outro lado milhares de pessoas vindo te falar que estão adoecidas, que estão sofrendo com esse assunto, e a gente deixando entregar como se essa atividade fosse mesmo só ali jogar uma bola, e não é. Ela traz um impacto social negativo muito grande em muitas famílias. Porque a cada 5 pessoas que jogam, uma tem a tendência a virar um viciado em jogo. Então a gente tem um número muito alto hoje de pessoas que já estão ludopatas no país. E eu fui pesquisar quem é que falava sobre esses impactos. Porque a gente estava vindo da grande imprensa, de grandes jornais, de influenciadores, de pessoas de programas grandes, jogadores de futebol. Todo mundo dizendo que era só uma diversão e entretenimento, sem demonstrar os problemas que isso causavam. Isso começou a me angustiar, porque o próprio Estado estava permitindo que essa atividade, mesmo diante de todos os impactos que ela causava, ela não trouxesse, parecia que ela não estava trazendo nenhum problema, que era só um entretenimento e uma diversão. E aí quando você começa a ouvir tantas mães, tantos pais, tantas pessoas te relatando que aquilo ali estava tomando conta da vida dela de uma forma tão ruim, você percebe que não é só uma diversão. E aí que eu começo a tentar trazer esses conteúdos na internet, porque a minha sensação era que estava faltando alguém falar sobre esse tema, falar sobre os impactos negativos que as bets causavam, falar sobre essa publicidade massiva, exaustiva que estava tomando conta. Eu comecei a ficar preocupada muito com o meu filho adolescente, porque eles já são de uma geração tão dopaminérgica, o celular neles está tão associado às suas vidas. E aí, eles já com esses joguinhos eletrônicos, imagina já pular de um jogo eletrônico para uma aposta, e aí você começar a colocar dinheiro ali dentro, e aí eu comecei a ficar mesmo pensativa e reflexiva sobre que modelo de sociedade a gente queria, permitindo essas apostas aqui no país. E fui pesquisar e trazer bastante conteúdo, e fui percebendo que aquilo ali, cada vez que eu falava, Selma, viam muitas pessoas tentar entender como é que elas conseguiam sair dali, e através disso eu fui fazendo um pouco dessa pesquisa empírica mesmo, e eu sou terminando o mestrado em políticas públicas, e eu sou louca por dados, e fui percebendo que ali para mim eram muitos dados que iam para eu poder entender o que estava acontecendo. A partir de todos desse meu tempo nas redes sociais, eu já consegui extrair muita coisa que eu acredito que depois grandes pesquisas vêm trazer, como uma grande quantidade de mulheres apostando. Então teve uma pesquisa que saiu informando que 43% das mulheres, elas já apostam nesses tipos de jogos, e muitas são em slots, que são esses cassinos que têm uma tendência muito maior a viciar, porque foram desenvolvidos para isso. Então o jogo, ele não foi desenvolvido para se divertir. Ele foi desenvolvido para ser um jogo de azar. Para viciar. E se você acha que azar é divertido, quem quer ter azar? Você acha, né? Azar para mim não é divertido. Então um jogo de azar para mim não é diversão. Um jogo de azar para mim não é entretenimento. Porque ele foi feito para poder fazer com que você perca. E a gente perdeu pro jogo do Brasil agora, né? E quanto a gente não ficou triste com isso?
Sim, então, sim. acho que algo que leva você a perder é algo que te leva a uma tristeza e não uma diversão. Agora me diga uma coisa, o que você acredita com essa sua pesquisa, mesmo que empírica, né? Porque você tem contato com muita gente, o que leva as pessoas a buscarem esses jogos eletrônicos? É solidão, é um estado emocional fragilizado? O que faz as pessoas se voltarem para esses jogos, para as bets? Eu acredito que não existe uma única forma dessas pessoas irem. Tem gente que vai pela curiosidade, ou que alguém do seu lado disse, vem cá, vem jogar, olha que legal e tal, e ela acaba sendo capturada por isso. Tem gente que é incentivado por seus influenciadores, porque acreditam nele, e aí acham que muitos também dizem que a vida mudou em razão desses jogos, e também querem uma vida melhor. Tem gente que gosta de futebol, e aí ali tá todo mundo apostando, e você começa a apostar também, e acaba que aquilo ali pode te levar. Temos hoje uma carga exaustiva muito grande, então as mulheres têm uma carga exaustiva, muita gente em transporte público tem uma carga exaustiva, então você está ali dentro horas no seu metrô, horas no seu ônibus, você vai buscar alguma coisa para poder passar seu tempo, e quando você vê, você foi tomado, porque os jogos, as apostas, elas vão lhe dar prazer através da dopamina. Depois que ela começa a vir nesse lugar de dependência e de vício, e que você adoece. Mas inicialmente, ainda mais porque elas oferecem para você ganhos no início, até para poder te capturar e você ter uma ideia de que você tem sempre uma hora você vai ganhar porque você já ganhou. O modelo delas. O modelo parece que é deixar ganhar no início para capturar, para entender que eu posso, olha como eu estou ganhando, e depois você começa a perder tudo que você... E é para você ter a memória, né? Exato. Assim, eles são tão bem construídos e tão muito bom manipuláveis que ele lhe faz ter a ideia e o sentimento de que você, em algum momento, você ganhou porque você começou ganhando. Então, quando você vai perdendo o seu dinheiro, você fica todo instante tentando recuperar porque você tem a lembrança que você já ganhou. Então, é feito exatamente para isso. E aí a gente vive esse momento em que a vida é muito difícil e você acaba encontrando nos jogos, no celular, em diversas... essa parte eletrônica, esse aconchego. Claro que também tem a solidão, tem problemas de saúde mental muito sérios que também fazem com que seja uma base para te levar a essas apostas. E, assim, é bem complexo, assim, sabe? É muita coisa que leva a apostar. Então, a gente nunca sabe quem vai ser. A gente nunca sabe quem vai ser o próximo a ser um ludopata. A gente não sabe quem é o próximo que vai poder estar capturado e viciado nas apostas. Por isso que eu digo, e aí eu começo com esse slogan de diga não às bets, que é um pouco desse diga não às drogas, diga não. Quem é que naquela época, nos anos 80, 90, quando se pensava em crack, nessas drogas, era aquela coisa que não podia de jeito nenhum, né? As drogas já não podiam, e se fosse algo como crack, era algo que, tanto que eu morro de medo até hoje, assim, sabe? Aquela coisa de parece que a pessoa o crack tá ali, eu tô a quilômetros diante do medo que foi feito naquelas campanhas que tiveram com relação às drogas. Então, por isso que eu acabei criando esse slogan de diga não às bets, que é meio associado a diga não às drogas, pra gente poder ter mesmo medo de entrar nisso, porque você não sabe quem vai ser o próximo. Você pode ter um autocontrole maravilhoso e que bom, mas você pode não ter. Então, a gente tem, né, assim, pelo menos na minha família, a gente tem histórico de diversas dependências, e eu não acredito que seja diferente em outras famílias brasileiras. Não. E aí, aí tem as pessoas que podem ser viciadas em bebida, em rede social, em compras, em pornografia, em cigarro. Então, assim, ninguém sabe quem vai ser o próximo. E aí é muito nessa construção de conscientização dos impactos negativos que as bets causam, para que a gente tente fazer com que, além das pessoas que já estão hoje viciadas e capturadas, para que essa geração já dopaminérgica desses jovens que estão vindo, eles também não sejam já capturados. Porque a gente precisa cuidar deles, a gente precisa prevenir para que novas pessoas não venham a estar nessa doença, e a gente não tem ainda uma capacidade estatal de saúde pública mesmo para garantir que essas pessoas sejam acolhidas pela saúde pública do Estado. E tanto é verdade que nós tivemos aí em maio, né, a edição da NR1, né, que está tratando saúde mental no trabalho,
né, no trabalho, que era uma coisa que já se vinha buscando e tentando identificar. Quer dizer, a questão da saúde mental é uma coisa seríssima, gravíssima, e as Beths vêm para agravar ainda esse quadro, porque ela é disseminada de uma forma geral, né? A saúde mental já é um grande problema brasileiro. Já é um grande problema. E a NR1, através desses mapeamentos que ela faz, já identificou que as apostas também é um grande problema dentro de empresas, porque você tem muitos trabalhadores que já estão viciados nisso. E o ludopata, o viciado em aposta, ele é um doente, né? Assim, ele é classificado a ludopatia é classificado como a OMS como uma doença. Então, ele daqui a pouco vai começar a ser afastado por doença mental. Sim. E aí você começa a ter que reabilitar essas pessoas elas não podem ser despedidas, né? E imagina que grande problema a gente está criando para nossa sociedade, porque a gente está trazendo uma atividade, Selma, que ela não traz nada de bom. Assim, as apostas, elas não entregam nenhum produto, nenhum serviço, nem dinheiro de arrecadação direita ela traz, porque as alíquotas delas são muito baixas, se a gente for comparar com o cigarro e com a bebida, que são também produtos que causam impacto social sério, e em razão disso eles precisam pagar a mais para poder compensar esse gasto que eles têm, né, na sociedade. Então, assim, as apostas, elas chegaram com um caminho para elas muito maravilhoso. Tanto que e eu acredito que o Brasil foi muito bem estudado, que nós passamos já a ser o 5º país que mais aposta no mundo. Quiçá não seja muito mais na frente, porque a gente não está nem contando as ilegais. Porque na hora que você juntar, e aí é importante as pessoas saberem lá que existem 2 tipos de apostas, tá? Vou fazer um pouquinho do histórico. Vamos, porque é importante as pessoas entenderem como funciona. A legislação das Beths, a lei das Beths, a 14.790, ela traz um nome chamado aposta de cota fixa. E essas apostas de cota fixa, elas podem ser classificadas em 2 tipos, que são as apostas esportivas. Sim. E os cassinos online, que aí vem todo tipo de joguinho que você imaginar, que aí o Tigrinho, o Aviator, então tudo isso está dentro da lei das Beths, autorizado pelo Brasil. E aí, essas plataformas que forem operar aqui no Brasil, elas precisam pagar uma autorização. Então elas custam 30 milhões de dólares, 30 milhões de reais. Imagina que para você ter uma casa de apostas, você tem que pagar 30 milhões de reais para o Estado brasileiro. Ou seja, quem é que vai hoje como empresa investir sabendo que você vai perder 30 milhões de reais, hein, Selma? Isso só para você ter autorização. Né? Isso só para você ter autorização, sem contar todas as pessoas que você precisam ter para poder fazer o sistema, né, dos desenvolvedores, todo o dinheiro que você gasta. E aí você tem esses 2 tipos de apostas no Brasil. E essas casas de apostas que são autorizadas. Nós temos hoje quase 180 casas de apostas autorizadas no Brasil. Mas nós também temos diversas plataformas que não foram autorizadas no Brasil, que não pagaram esses 30 milhões para o governo para poder trabalhar aqui dentro do Brasil. Mas mesmo assim elas existem na internet e foram também divulgadas através de influenciadores que foram sendo capturados por essas empresas ilegais. E aí a gente tem também os jogos que são, os apostas que são legais, que são essas da lei das Beths, que pagaram 30 milhões, e nós temos também as ilegais que estão aí espalhadas na internet. Então, assim, o Brasil está sendo contabilizado como o 5º maior apostador, sem a gente saber mesmo se ele não é muito mais que isso, porque nós temos também diversas pessoas hoje que jogam em plataformas ilegais e que a gente não consegue contabilizar como é que elas jogam, porque quando você está numa plataforma legal, a SPA, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas, ela tem um controle sobre o CPF e a quantidade de dinheiro que circula dentro dessas casas de aposta. Mas quando são as ilegais, ele não tem. E aí a gente, inclusive eu falo que a gente já deveria estar se mexendo para fazer políticas públicas no Brasil, porque o governo, o Estado, ele sabe a quantidade de pessoas que estão jogando, ele sabe a quantidade de dinheiro que está sendo movimentado, e ele já consegue identificar que a gente tem um grande problema aí nas mãos. Então, isso que eu ia te perguntar, a fiscalização é só pela quantidade de dinheiro que está sendo transacionado? Ou é, por exemplo, assim, o mesmo CPF está jogando tanto, está ganhando tanto ou está perdendo tanto? O que ele faz com essa informação? Pois é, eu estive numa audiência pública na semana passada lá em Brasília, tratando sobre esse tema, e
representante da SPA, estava lá e ele falou que ele tem todos os dados. Aí eu perguntei até para ele, se você tem todos os dados, por que não se tem uma solução para o que está acontecendo hoje no Brasil? Além disso, por que a gente está deixando que essa propaganda massiva, nesse formato que você está convidando as pessoas para se divertir, por que a gente mantém isso? Já que, Selma, na lei também, a gente encontra um artigo que diz que crianças e adolescentes, elas não podem ser alvo de publicidade das bets. Então, quando a gente deixa que tenha propaganda de bet em TV aberta, quando a gente deixa que tenha propaganda de bet em fundos de ônibus, em shoppings, em aplicativos, até em aplicativo de criança, já aparece, qualquer lugar que você baixa, aparece. Por que a gente está permitindo, então, essa publicidade da forma como ela está hoje? Já, uma infração legal, né? E foi assim, foi em razão disso que eu entrei com ação popular aqui na Bahia, para que a gente que o Estado não permitisse que as bandas que tocassem e que propagandas de bets tivessem, e que as empresas de bets tivessem propaganda nessas festas juninas. Porque na festa aberta popular vão crianças e vão adolescentes. Então, como é que eles vão estar expostos a toda essa publicidade, a tudo isso que vem, né, acontecendo no país? E aí a juíza deu a liminar e acabou que o São João já aconteceu e a gente não teve propaganda de bet nas festas populares aqui da Bahia. Na verdade, a gente tem que ter uma ação bem e eu tenho visto que está se expandindo. E hoje mesmo eu recebi que a Defensoria Pública de Minas Gerais, ela entrou com uma ação para proibir essa publicidade em fundo de ônibus. E já tiveram manifestações no Ministério Público Federal sobre a forma como a Cazé TV veio trazendo os jogos e apostas, né, durante que eles passam os jogos, porque eles começaram a oferecer formas de você apostar. E erraram 64% do que eles ofereceram. E assim você induz aquela pessoa, porque você está ali vendo a pessoa que você gosta, que tá lá oferecendo ODDs a todo instante e dizendo palpites, né, que são para que você jogue, né, para que você jogue, para que você imagina que vai ser assim. Então a pessoa ela já vai totalmente induzida a jogar e imagina o quanto que essas plataformas não vão ganhando a cada vez que você erra as apostas. Porque se você ganhar as apostas, elas perdem. Mas se você perde as apostas, elas ganham, né? Então, assim, é algo que eu acredito que a gente precisa mesmo conversar, debater, e agradeço que você tenha me chamado, porque no início que eu comecei a trabalhar sobre a conscientização das apostas, ninguém abriu espaço para mim. Tentei buscar diversos formatos e eu falei, rapaz, eu comecei a escrever artigos e tal e vi que não abriam. Conversei com muita gente da academia, né, por causa do mestrado e também diante dessa viralização, muita gente veio conversar comigo também e disse, Ju, eu tenho dificuldade de colocar artigos meus para serem publicados contra as apostas. Já com medo de perder publicidade, marketing, espaço, mas porque a gente também normalizou. Sim. Então a ideia delas foi o quê? Vou pagar todo mundo, vou me cercar aqui de uma normalização para que ninguém fale nada contra. E aí eu vou deixar, né? Vou abrir o espaço para fazer o que fizeram a ponto da Cazé TV oferecer, né, a forma de opinar em formas de você jogar. Não só a Cazé, como também uma grande influenciadora brasileira falou para você jogar, né, na Cabo Verde, mesmo em Cabo Verde, mesmo sabendo que a tendência do Cabo Verde perder para a Argentina era muito grande. Mas e é isso, assim, e quando eles perdem, né, quando você aposta no Cabo Verde e quem ganha é a Argentina, você perdeu seu dinheiro, mas tenha certeza que a casa de apostas ela ganhou e ganhou muito, porque a gente não consegue dimensionar, né, quantas pessoas jogaram e seguiram, né? Não. Essa coisa do influenciador, aliás, essa é uma questão que ela é tão discutida há tanto tempo, né? Mas que quando chega nesses momentos nevrálgicos como esse que nós estamos, é que a gente vê realmente o peso da voz, né? O peso, nós temos que falar mais, cada vez mais, porque nós temos que cuidar das pessoas. Né? Nós temos que cuidar das pessoas. E aí, pensando no que você falou no início, né? Aconteceu e pegou vocês de surpresa, no caso do seu irmão. Como é que a gente pode observar, né, as pessoas que estão ali do nosso lado, ou amigos, ou familiares, que estão trabalhando com isso,
e a gente não consegue ver. Como é que a gente pode enxergar isso? Pois é. Qual é o caminho? Essa aí foi minha grande angústia, porque meu irmão estava do nosso lado e a gente não conseguia identificar que ele estava jogando nessas plataformas. A gente até imaginava que pudesse ser um joguinho qualquer, fosse, porque ele disse também que fazia investimentos na Day Trade, que fosse, mas a gente não identificava como era já uma pessoa que estivesse ali numa plataforma mesmo de casa de apostas. E aí, foi a partir daí que eu quis começar a fazer conteúdos para você começar a perceber como é que você imagina que tem um apostador do seu lado. E aí é aquela pessoa que já está há muito tempo no celular, você vê que ela não consegue se desfazer. E aí é uma pessoa que já está doente, né? Que a gente também tem que ter cuidado com quem pode vir a ficar. Mas o que está, ele não consegue largar o celular. Ele fica de madrugada muitas vezes, porque como ele não pode durante o trabalho, muitas vezes é escondido, Selma. Assim, eu tenho diversos depoimentos de pessoas que falam pra mim: eu só tô contando pra você que eu jogo e que eu já estou num momento que pra mim tá muito difícil, que eu já estou endividado, que eu já perdi muito dinheiro. E assim, as pessoas não contam pros seus familiares. E muitos não sabem. Aí tem muita gente que fala assim: essa semana, 2 pessoas tentando um autoextermínio porque elas não tinham coragem de contar pra sua família que tinham perdido mais de não sei quantos R$1.000 e que preferiam, né, a morte do que se expor até que contar. E eu falando, né? E aí a gente conseguiu ajudar essa pessoa de forma que acabou ligando para a mãe dela para contar. E aí mostra. E quanto mais a gente demonstra que a pessoa viciada em jogos é um ludopata, é um doente, mais as pessoas começam a compreender. Porque como a gente teve no Brasil durante muito tempo os jogos como sendo proibidos e um preconceito muito grande, então quem jogava era alguém fraco, era alguém que não tinha capacidade sobre suas próprias forças, o ludopata, a pessoa que é viciada no jogo, ela ainda é muito mal vista, ela ainda tem muita vergonha de assumir. E eu sempre falo pra pessoa, falei, se você tivesse um câncer, todo mundo ia te acolher. Então a gente precisa compreender que a gente está criando, diante dessa atividade que a gente abriu no Brasil e permitiu, pessoas que vão ficar doentes. E o doente a gente acolhe, o doente a gente não julga, o doente a gente tenta achar soluções para que ele consiga sair disso. E muitos, diante da vergonha, do silêncio, eles não conseguem nem contar para seus familiares. Então, se você tem alguém na sua casa que você tem visto que está muito no celular, que vem pedindo dinheiro com frequência, que antes nunca pediu e falava, me empresta o dinheiro para eu comprar um gás, porque e a quantia, Selma, não é alta não, viu? Você pode jogar com 10, com 20, com 30 e normalmente quem está muito doente, ele joga com valores pequenos. Meu irmão, por exemplo, pediu um dinheiro emprestado para todo mundo da agenda telefônica dele do Instagram. E aí as pessoas começaram a me ligar e contando, mas Ju, e a nossa família tem uma condição financeira boa, assim, para meu irmão tá pedindo R$50 até pro terceirizado do trabalho, sabe? Sim. E mesmo assim, eu não entendia que ele era um apostador. E aí hoje, muita gente que já chega pra mim e fala assim, ele tá pedindo dinheiro de qualquer jeito, eu falei, veja se não tá apostando. Dito e certo. Dito e certo. A pessoa tá apostando. Que a gente não liga, né? A gente acaba não fazendo essa liga de que a pessoa está pedindo dinheiro. Porque às vezes, por exemplo, pede R$10, né? R$10, mas por que você quer 10? Não, vou comprar um lanche, vou comprar, né? Porque é pouco. E você acaba até, muitas vezes, eu acredito que muitas vezes as pessoas dão, né? Porque acham que... É no mesmo corpo. Tanta gente emprestou. E depois a gente, até no dia do enterro dele, as pessoas iam falar comigo, Ju, ele me pediu dinheiro, ele me pediu dinheiro, ele me pediu dinheiro, ele me pediu dinheiro. E aí você observar mesmo essa pessoa que está do seu lado, se ela começa a pedir dinheiro demais, está no celular demais, ela vai ficando também, a expressão da pessoa é diferente, sabe? Aquela pessoa que está muito ligada, ela fica muito tensa. Porque imagina você precisando de dinheiro. Por que que o superendividamento é uma das maiores causas de autoextermínio, de suicídio? Porque a pessoa não vê como sair daquilo ali. E aí ela deixa de pagar suas contas, suas coisas básicas. As pessoas deixam de pagar comida, as pessoas deixam de pagar seu plano de saúde, as pessoas deixam de pagar o seu aluguel, as pessoas deixam de pagar tudo que você imaginar, Selma. E aí elas começam a entrar num fundo mesmo sem poço, e aí fica sem saber. E ainda tem as pessoas que ainda pedem dinheiro para agiota,
que é um grande problema hoje que a gente tem identificado, que é a agiotagem com relação às apostas. Porque, não sei se você viu na semana passada, até o caso de uma moça que tirou a vida de 2 idosos lá em Minas Gerais. Sim. E dizem que foi em razão de dívida com agiota. Sim. E aí você começa a ter também uma violência no entorno das apostas. E não é o primeiro caso. Já tem diversos casos falando sobre esse problema de alguém fazer uma violência com outro porque precisa do dinheiro. E com relação às bets, quem é mais fácil de ser capturado? O homem, a mulher, a criança, o adolescente? Se você disser bets, apostas esportivas, eu vou dizer que vai ser o homem, porque o homem é muito mais ligado no esporte, no futebol. A gente tem, né, uma força muito grande da bet dentro do futebol. Apesar de ter mais de 100 modalidades de esportes que podem ser utilizados nessas apostas esportivas. Não sei se você viu que hoje até criaram um tal de Farm Bet, que são fazendas que são construídas para que você consiga achar novos modelos para se apostar. E aí você fica utilizando aquelas pessoas, né, para ir criando, e aquela pessoa ali meio escravizada, assim, é um negócio bem estranho de aceitar. E aí eles precisam criar diversas lances e formas para que eles consigam colocar ali dentro dessas apostas esportivas. Se você dissesse que essas apostas esportivas, eu vou dizer que são os homens. Se você disser dos cassinos, eu acredito, de slots, aí você já vai ter as mulheres mais capturadas. Se forem os jovens e crianças, aí eu acredito que é também mais esse cassino. Mas porque os jogos, eles são muito infantilizados. Então o tigrinho é porque eu tenho um tigre, o aviãozinho, e tem a frutinha, e tem, se você for ver, né, aí tem aqueles caça-níqueis que aí fica girando. Você utiliza a imagem lúdica mesmo, né? Para capturar mais a criança, para brincar, para jogar, né? E aí você, no final das contas, não tem idade, né? Assim, não tem idade. O espanto é porque você não tem idade. Você captura desde a criança até o idoso. Porque também o idoso hoje, imagina você já tá lá no final da sua vida, já não tem tanta perspectiva de ir pra rua, aquela coisa e tal. Aí você se encontra nessa dopamina na sua casa, no seu celular. Então, assim, a gente tem também tido um problema grave com idosos e os jogos e as apostas. Tanto que os idosos também foram capturados. Também. Então, assim, não tem idade, sabe? Não tem idade, não tem classe social, não tem, na hora que pega qualquer pessoa. E agora a gente caminhando aqui já mais pro final, me diga uma coisa. Proibição total ou controle? Se eu te disser que eu não sei ainda essa resposta, por quê? Porque a proibição total, a gente pode permitir que as ilegais, elas reinem, né, no Brasil, de soltas aí, e capture essas pessoas hoje que já estão viciadas. Uma regulamentação mais rígida, como a do tabagismo, e a gente consiga fazer com que a gente não tenha propaganda, que a gente tenha alíquotas maiores tributárias para essa atividade, pode ser um caminho. Eu sei que elas são muito fortes aqui no Brasil e que a gente vai ter que achar uma forma de conseguir mais do que a gente tem hoje. E aí eu acho que tem que ser estratégico, né? Talvez se nós formos pela proibição, a gente não consiga atingir pontos que hoje são urgentes e necessários, que eu acredito que seja a propaganda e que aumentar as alíquotas com relação a isso. E por que eu tô falando isso com relação à propaganda? Porque o tabagismo foi uma campanha nacional muito eficiente aqui no país. Sim. E eu vou trazer para você um exemplo de eficiência para você entender por que essa ideia. Eu não sei se você brincava naqueles joguinhos que era stop, salada de frutas, que você colava nome, cidade, país, marca de cigarro. Sim. E aí constava marca de cigarro nesse jogo. Hoje eu brinco com os meus filhos e eu não coloco mais marca de cigarro. Por quê? Porque meu filho de 15 anos, ele não sabe uma marca de cigarro. E por que ele não sabe uma marca de cigarro? Porque ele não vê. Ele não vê propaganda. Claro que ele vê as pessoas que fumam, né? E a gente conseguiu, naquele momento, diminuir uma quantidade muito grande, tanto de fumantes que pararam de fumar, quanto de pessoas que passassem a fumar. E demorou mais de 30 anos para uma política pública do tabagismo voltada para essa. E a gente já entendeu hoje que é um grande problema. A gente vai esperar 30 anos para o problema ser resolvido aqui no país. Então a gente precisa achar
as melhores formas e estratégias de conseguir atingir alguma coisa, sabe, Selma? Sim. Então eu tô hoje nessa cruzada, na ideia de assim, o que hoje a gente vai conseguir de efetivo para melhorar o nosso povo brasileiro. Sim. Por quê? Porque a gente tem, assim, proibir seria maravilhoso, mas que proibisse as legais, as ilegais e ninguém mais jogasse como Qual é a né? garantia, Mas aí a gente né? também não tem garantia como quando proibiu os jogos. Aí tinha os bingos clandestinos, teve o jogo do bicho. A gente tem diversas outras alternativas, mas alguma coisa a gente precisa fazer. Sim. E quem sabe que seja através, pelo menos, de uma política pública parecida como do tabagismo. Como do tabagismo, perfeito. Agora eu gostaria que você olhasse ali para sua câmera e desse um recado, uma mensagem com base nesse nosso assunto de hoje. Hoje é um dia muito significativo porque, além de estar em Alagoinhas, né, aniversário do meu irmão, e eu morro de saudade dele. Então, se você hoje tem uma pessoa que é ludopata na sua casa, que é viciada em jogo, acolha, entenda que é uma doença. Busque soluções junto com essa pessoa, porque provavelmente ela deve estar muito envergonhada, porque uma pessoa que chega ao ponto que ela chegou, ela deve estar se sentindo muito fraca, fragilizada, e é com o acolhimento que a gente consegue, pelo menos, ajudar. Porque de julgamento, né, a gente já tem tantas pessoas por aí, então se está dentro da nossa própria casa, ajuda. Hoje existem canais e ferramentas que são possíveis ajudar. A gente tem a autoexclusão através do GovBR. Nós temos canais de teleatendimento pelo SUS. Essa pessoa vai precisar de um tratamento, então é muito difícil você parar sozinho. E passe a conhecer sobre os impactos que são as apostas na vida das pessoas, porque é através da conscientização que a gente consegue, além de ajudar quem já está doente, prevenir que novas pessoas entrem nos jogos. E através dessa conscientização a gente vai caminhando aí para que a gente consiga um Brasil melhor, uma Bahia melhor, uma Alagoinhas linda, maravilhosa, que eu adoro essa cidade, ainda melhor. Conexão Alagoinhas vai ficando por aqui com a seguinte informação, gente, conhecimento nunca é demais. Se você não sabe, se você tem dúvida, vá buscar informações a respeito de tudo. Entenda que estamos falando de bets porque bets é algo que precisa ser estudado, precisa ser mapeado, precisa ser regulamentado, nós precisamos encontrar uma fórmula para melhorar essa situação toda que nós conversamos aqui. Entendam que isto só será feito de forma conjunta. É a comunidade e a sociedade de uma forma conjunta que pode colaborar para uma política pública saudável que cuide dos seus cidadãos. Muito obrigada e até o próximo programa.